Boa noite, queridos alunos e alunas aqui da Educação de Jovens e Adultos, da EPG Darcy Ribeiro, claro. Gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Lindy, eu sou aquela que muitos de vocês temem quando vê, porque é de uma área que muitos acreditam não entender muito bem e muitas vezes me perguntam exatamente para que serve as artes. Mas eu consigo falar para você o quanto é importante a sua leitura de mundo, a sua leitura visual, a sua expressividade, a sua corporeidade perante o mundo, a vida, enfim. As artes estão em tudo e em todos. É isso que normalmente eu faço você descobrir. Bem, eu resolvi fazer essa sequência de aulas, porque infelizmente nós teremos também muitos momentos que nós ainda não estaremos completamente juntos, né? Para quem já teve aula aqui presencial comigo, sabe que as minhas aulas, elas normalmente são em círculos, né? Em roda, elas não têm um formato clássico da sala de aula e que as nossas atividades, elas são extremamente expressivas. Mas eu estive pensando aí todo esse tempo e tentando formular como é que nós vamos chegar nessa expressividade tão importante que a gente precisa nesse momento, nesse ensino híbrido. Ou seja, a gente vai estar um pouquinho junto aqui e também vamos estar remotamente assistindo às aulas. Então eu resolvi começar com um tema que normalmente nós começamos nos nossos inícios de semestre. A arte enquanto comunicação e expressão. Por que que o ser humano tem a necessidade de se expressar artisticamente? Seja através de um vídeo, né? Hoje todo mundo faz um vídeo, seja através de uma carta, de um poema, de uma letra de música, enfim. A necessidade de se expressar é inerente do ser humano. E isso não começou hoje, aqui no ano de 2021, nesse mês de julho, quase agosto. Isso começou há muito, muito tempo, quando os homens estavam no percurso da sua evolução. E eles ficaram conhecidos como os homens da caverna. Sim, começou com o homem primitivo. Por que o homem primitivo? Porque o homem, gente, ele nasceu e foi evoluindo. Quando a gente fala homem das cavernas, aí todo mundo fica falando, ó, dinossauro, essas coisas. Sim, já passou essa época da humanidade, assim como nós estamos passando hoje. Seria, inclusive, gente, uma grande ignorância da nossa parte desacreditar que o ser humano existe a partir do aqui e do agora, e não considerar as suas histórias. E todo ser humano, todo ser vivo que por aqui passou, tem a sua história. E essa história, ela começa exatamente como? Eu fiz aqui uma apresentação para vocês, para ficar mais fácil, né? Por quê? Porque através da apresentação, a gente vai conseguir entender melhor todo esse processo. Bem, eu sempre costumo iniciar as aulas falando dos homens das cavernas e das pinturas rupestres. Por quê? Porque o homem, enquanto esse ser vivo, esse ser que buscava uma comunicação com o mundo, ele aprendeu a fazer uma leitura de mundo. E essa leitura de mundo, ela estava justamente, digamos assim, organizada dentro das simbologias, né? Daquilo que a gente entende como símbolo. E quais eram exatamente esses símbolos? É engraçado, sabe, gente, porque hoje a gente tem
Por exemplo, a gente tem os emojis, né? Nós temos todos os símbolos que a gente se comunica aí pelas plataformas, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, pelo Instagram e diversas outras plataformas, né? Mas como que se iniciaram esses símbolos? Gente, esses símbolos se iniciaram exatamente aqui. Existe um exercício que nós vamos fazer na nossa segunda aula, tá? No nosso segundo encontro, que é esse exercício de se conhecer pela palma da sua mão. Porque esse homem primitivo, ele começou a se entender como um ser vivo e como alguém que existe através dessa extensão. Então, eu preciso ter uma extensão de mim mesma para que eu possa me enxergar. Nós estamos falando do homem primitivo, sendo que hoje o homem ainda necessita se ver para entender a si mesmo. E hoje nós temos as chamadas selfies, né? A gente tem as chamadas selfies, ou seja, eu olho para mim, eu tenho uma extensão, né? Eu me enxergo num outro patamar para que eu consiga ter esse entendimento de mim. Então, a partir do momento que o homem pinta a sua mão nas cavernas, ele consegue se entender como esse ser existente dentro desse espaço que ele vivia, e ele consegue também entender a sua necessidade de se expressar e de se comunicar. Quando nós falamos do homem primitivo, nós estamos falando de um homem que não tinha a linguagem desenvolvida. Portanto, ele utilizava de outros mecanismos para poder se comunicar. E, além das pinturas rupestres, ele tinha os gestos. Então, quando ele fazia o gesto, quando ele dançava, quando ele se expressava através daquele gesto, ele estava justamente querendo dizer algo. Mas, afinal, o que é que esse homem queria contar? Bem, no primeiro momento, ele começou a fazer essas pinturas das suas mãos, né? Das suas mãos, e veja bem, aí temos, na pintura nós temos várias. Por quê? Porque existiam outras pessoas que ali também viviam, e juntos eles começaram a descobrir esse mecanismo, certo? Bem, existia aí essa questão, né, da pintura que eles estavam fazendo nas cavernas, e no caso essa se chama Cueva de las Manos, que é uma palavra aí em espanhol, né? Cova das mãos. Las manos não é mano, mano Brown, meu amigo, aí parça, não, mano aí é as mãos dentro do idioma do espanhol, do castelhano, que assim poderia ser chamado dentro da onde estão essas pinturas. As pinturas rupestres, elas estão por diversas partes do mundo e elas sempre são encontradas, né, através do trabalho dos arqueólogos que estão por aí mapeando, né, e tentando descobrir muito mais da nossa existência e da nossa história. Mas a gente também tem pinturas rupestres aqui no Brasil. E quem já ouviu falar do Riacho Palmeira, que fica no Piauí? Exatamente, lá tem esse portal que se chama Portal Piracuruca, e nesse portal existem essas pinturas rupestres que foram descobertas e eles chamam esse lugar de Mão do Gigante. Então a gente também pode perceber que há diferenças entre essas pinturas. Então lá na caverna, né, então a gente volta lá na Cueva de las Manos, nós temos aí uma expressividade de diversas mãos, né? Várias pessoas, vários homens e mulheres primitivas que ali viviam, que deixaram registrado as suas mãos. Por sinal, aqui no Piauí, também tivemos esse homem primitivo, que também deixou registrado a marca das suas mãos e que hoje se torna um patrimônio cultural também do Brasil, né? E por que não? Se estão por diversas partes do mundo, estão também aqui no Brasil.
E aí vocês podem perguntar, mas afinal de contas, o que ele pintava? Ele pintava exatamente as suas histórias, as suas vivências. Então, se a gente começar a reparar nas pinturas rupestres, nós vamos ver que existem muitas formas de animais, né? E esses animais sempre em contraponto com outros animais ou com outros homens que, de acordo com algumas figuras, parece que eles estão ali guerreando, caçando, enfim. Bom, a vida do homem primitivo era caçar para se alimentar. Era a questão da sobrevivência, era a lei da sobrevivência. Então, o instinto, no caso, falava muito mais alto. E a nossa primeira necessidade básica, né, é comer. Depois de comer, dormir, e temos também as nossas necessidades fisiológicas. Mas, enfim. Então, a caça para ele já era uma atividade onde ele tinha que desenvolver ferramentas. Então, aí também existe o princípio da criação, porque se o homem, na sua primitividade, se ele entende que ele precisa construir armas e ferramentas para caçar, então a gente está falando aí de um uso da inteligência e da imaginação, que também são características artísticas. Quando nós falamos em criar, nós estamos falando em imaginar algo que nós queremos produzir e tornar físico. Então, a criação, a imaginação passa por esse processo, com certeza. Então, a gente vai ver que essas pinturas contam essas histórias, que é justamente essas histórias de quando ele estava caçando, quando ele estava observando esse habitat natural que ele vivia. Isso está muito presente nas pinturas rupestres. Essa, por exemplo, que a gente está vendo, olha só que legal. Essa a gente vê figuras, né, de pessoas, né, que são justamente esses homens e mulheres que nós estamos falando aqui, né, nessa aula, que é justamente quem? Essas pessoas que moravam nesse lugar e o que elas faziam. Bom, elas faziam atividades criativas. Então, a caça, né, era a atividade para se alimentar, e depois da caça existia a dança ritualística, que era o agradecimento por aquela caça que eles conseguiram. Porque uma caça iria alimentar um clã inteiro de pessoas. Então, existia-se também essa ideia do agradecimento. Bom, eu estou falando tudo isso porque normalmente eu sempre pergunto, eu sempre provoco os alunos falando assim: então, gente, será que eles realmente eram pessoas totalmente primitivas e abduzidas assim de pensamento, imaginação, criação? Não. Esses homens, essas mulheres, esses clãs primitivos, eles já traziam dentro de si uma intuição da vida, algo que a própria vida nos dá. Porque se a gente nascer e for deixado em algum lugar, de alguma maneira nós vamos ter o instinto de sobrevivência, e esse instinto vai fazer com que a gente busque as maneiras de viver. Então, é muito, muito importante a gente entender essa situação dessas histórias que são contadas através dessas pinturas e entender que essa comunicação que eles estão propondo para nós, e aí a gente está falando, né, do pressuposto da primeira comunicação que existe no mundo, fala e fala muito até os dias de hoje. Então, gente, tudo isso também é para mostrar como a imagem é algo que nos fala. Essa outra imagem, por exemplo, a gente está vendo aí esse lindo pássaro sendo desenhado. Outra coisa também que eu vou colocar aqui para a gente pensar junto é como que este homem desenvolveu esse traço, como ele desenvolveu essa observação naturalística desse objeto que ele percebe. Então, gente, é algo para a gente realmente refletir sobre quem eram
esses seres. E se eles trouxeram esse material, se eles registraram esse material que nós conseguimos estudar até os dias de hoje, uma pergunta que a gente também precisa se fazer é: o que eu vou registrar dentro da minha história que ficará para a posteridade? Sendo que hoje a gente tem diversas formas de registro. Uma delas está bem aqui, né? A gente não tem a pintura rupestre, mas nós temos uma extensão de nós e que nos permite que captemos imagens, não apenas nossas, mas imagens de todo o nosso entorno e registremos. Então, toda vez que a gente tem uma conta, seja uma conta no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, enfim, nessas plataformas digitais, algo que a gente precisa pensar muitas vezes é como essa plataforma é justamente a identidade e memória de nós mesmos. Ou seja, aquilo que nós fazemos, de alguma maneira, está sendo registrada e colocada ali. Ou seja, se no decorrer de um ano, todo dia você fizer uma postagem, após um ano você vai lá e você consegue fazer um compilado de todas essas mensagens que você fez e entender qual foi o caminho que você trilhou. Seja até da sua maturidade visual de perceber que um post que às vezes você colocou, ele não era tão bem desenhado, nem era tão bem delineado. E você começa a perceber isso com o decorrer de posts que você pode vir a analisar e fazer uma leitura. Porque tudo, gente, tudo tem uma estética. E a estética, o que que é? A estética é justamente o belo. A estética é justamente essa beleza que a gente quer trazer aqui nessas nossas aulas. Esse olhar para essa beleza, para essa possibilidade criativa sempre. Então, quando a gente olha para a imagem desse pássaro, a gente fica a se perguntar, gente, nós estamos falando do homem no seu princípio, na sua essência primitiva, e ele já tinha esse potencial de observação, de criação e de registro. E nós? Nós somos capazes de fazer o quê? Vamos nos fazer essa pergunta sempre e vamos começar a fazer uma nova história a partir de agora? Vamos fazer um registro de tudo aquilo que a gente aprende e que a gente conhece de alguma forma? Esse é o convite que eu deixo para você. Um dos primeiros convites. Por quê? Porque antes a gente vai falar também de uma coisa muito importante. Nós falamos de tudo isso, né? Do homem primitivo, das pinturas rupestres e tal. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de símbolos. Símbolos e signos. E essa é a nossa primeira leitura. Na grande maioria das vezes, quando eu encontro os alunos da EJA, eles falam assim, mas eu gostaria tanto de saber ler e escrever. E aí eu olho para ele e falo, meu querido, você já sabe ler e escrever. Só que você sabe ler e escrever de uma outra forma. Porque, veja bem, observe esse símbolo. Esse símbolo, quando você olha, você já não sabe o que ele significa? Com certeza você sabe, né? E esse símbolo também é uma linguagem, também é uma forma de comunicação. E essa é a comunicação não verbal. Ou seja, eu me comunico não através das palavras, falando, mas eu expresso algo através de uma imagem, né? Então, a gente está vendo aí essa primeira imagem, que eu vou falar aqui para vocês, né? Não jogue lixo nesse local. Então, se eu entrei num lugar e estou vendo essa plaquinha, eu sei que é para eu não jogar lixo, certo? Por quê? Porque provavelmente, após essa plaquinha, vai ter uma plaquinha do quê? Vai ter uma plaquinha para você jogar o lixo no local certo. Então, através desses dois símbolos, você consegue entender a mensagem. Então, agora nós vamos fazer um exercício, tá? Eu vou colocar aqui algumas imagens, tá? Não vou colocar várias, não. Vou colocar algumas imagens.
E vou pedir para vocês observarem, tá? Essas imagens. Depois que vocês observaram essas imagens, eu vou pedir para você anotar, se possível, aí no local, no seu caderno, enfim, um bloquinho, algum lugar aí que você vai estar nesse momento desse seu estudo. E aí, depois que você anotar, lá na frente, a gente vai ver se você entendeu qual foi o recado que foi dado, tá bom? Então, vamos prestar atenção. Vai começar, né, o nosso exercício. Eu vou colocar aqui essas imagens. Eu espero que vocês estejam atentos. Isso, vamos colocar uma musiquinha. E deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, vamos lá. Agora, gente, é esse exercício. Então, observem a imagem 1. E observem a imagem 2. Próxima imagem, vai anotando aí, tá? Agora nós vamos para o próximo. Já anotou? Então agora vamos para a próxima. Muito bem, agora mais um. Tem um símbolo aí que todo mundo gosta, né? Quando vocês veem esse símbolo e vocês veem que é livre, vocês já ficam todos felizes e falam, opa, cheguei no lugar certo. É o símbolo que muita gente gosta, né? Então, presta atenção aí nesse símbolo. Opa! Já chegamos nas nossas respostas. Então, vamos lá? Se você respondeu que na imagem número 1 era proibido fumar e na imagem 2 era proibido estacionar, você acertou. Essa é a denominação, né? É a leitura dessa imagem que a gente faz quando a gente vê esse símbolo. Depois, na imagem 3 e 4, se você viu que a imagem 3 representava uma vaga para deficiente, né, ou alguém com dificuldade de mobilidade, né, porque hoje, inclusive, a gente não costuma usar o termo deficiente, mas são pessoas com necessidades de mobilidades específicas, tá? Então, são pessoas que têm questões com dificuldade de mobilidade. E a quarta, a famosa vaga do idoso, né? Que a gente vai lá no supermercado, no shopping, enfim, a gente vai em determinados lugares e a gente vê que tem aquelas demarcações para a vaga. E é lógico que você vai ser uma pessoa de bom senso, você vai respeitar a legislação e você não vai estacionar nem numa vaga número 3 e nem na número 4, certo? Vamos para a próxima.
Ah, se você respondeu que aquele símbolo, aquela placa era parada de ônibus, você também acertou. E se você também percebeu que aquela placa com alguém falando alto, né? E aquela tarja vermelha falando psiu, silêncio. Aliás, tem outra placa de silêncio que também faz assim, né? Psiu, silêncio. Nos hospitais você encontra muito, né? A enfermeira com aquela carinha fazendo. Shhh. Então, é um recadinho. A imagem 7, se você colocou proibido o uso de celulares, você acertou. E o 8? Ah, esse símbolo que vocês adoram encontrar. O famoso sinal de Wi-Fi. Então, você também acertou. Gente, então, esta foi a nossa aula sobre pintura rupestre, o início da comunicação e linguagem não verbal, ou seja, a linguagem através dos símbolos. Então, nós vamos ficar por aqui hoje e depois nós vamos continuar esse assunto. Ah, você percebeu também que eu coloquei uma musiquinha clássica muito gostosa na exibição de alguns slides? Então, é porque nós também temos a linguagem não verbal de outras formas. Ela também pode ser através do gesto ou através do som. E a gente vai estar vendo essas outras duas formas no nosso próximo encontro. Então, um beijo para você e a gente se encontra na próxima aula. Ah, não se esqueça, gente. Se inscreva no canal da professora Lindy e acompanhe essas aulas. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E em breve nós vamos estar todos aqui para fazermos muito, muito teatro ao vivo e a cores. Beijo para vocês, gente. Super abraço. Até mais.